Áustria, 1485. A cidade de Innsbruck. O inquisidor dominicano Heinrich Kramer chega com um único propósito: extirpar o mal da cidade. Mas ele não contava com Helena Schäuberlin. Helena era uma mulher independente, rica, influente e, o mais perigoso, crítica da igreja. Ela chamava Kramer de herege, dizia que ele espalhava medo e que suas pregações contra as mulheres eram um insulto à fé. Kramer, tomado por fúria, a acusou formalmente de bruxaria, alegou que ela havia causado impotência em homens, desviado fiéis da missa e amaldiçoado a hóstia. Mas aí vem o plot twist. O tribunal local recusou as acusações. Disseram que Kramer estava emocionalmente envolvido demais, que sua obsessão por mulheres era mais patológica que espiritual. Kramer foi humilhado, e o que ele fez? Recuou? Aprendeu? Não. Ele se trancou e escreveu um livro cheio de ódio, rancor, obsessão, e legitimado por setores da igreja. Esse livro se chamaria Maleus Maleficarum, ou Martelo das Feiticeiras, e mudaria a história para sempre. Segundo a pesquisadora Marion Gibson, martelos eram usados para torturar bruxas acusadas, cravejando pregos em botas de ferro, de modo que as pernas das vítimas fossem dilaceradas. No livro usado como arma, Heinrich explicava que todo mal é pequeno se comparado ao mal de uma mulher. As mulheres são defeituosas em todos os poderes da alma e do corpo, comenta ele. E uma mulher maligna é mais carnal que um homem, mentirosa na fala e avessa a receber ordens. Imagine viver em um mundo onde a explicação para doenças, desastres naturais ou fracasso de uma colheita é que uma mulher fez um pacto com o diabo. Esse mundo existiu e moldou parte do que chamamos de cultura ocidental. Fique até o fim desse vídeo para aprender o fundamental que você precisa saber sobre a caça às bruxas. No primeiro capítulo, vamos falar da origem do fenômeno. No segundo, vamos ao caso Helena Schäuberlin e como ele mudou o jogo. No terceiro, abordaremos a popularização de manuais de caça às bruxas e perseguição de mulheres na Europa medieval e renascentista. No capítulo 4, abordaremos o caso de Salem e da chegada da caça às bruxas à América. E por fim, o quinto capítulo refletirá sobre como a caça às bruxas se transformou e aparece no mundo de hoje, na mídia, na internet e em trabalhos de missionários na África subsaariana. E tudo isso a partir de referências acadêmicas contemporâneas. Portanto, acomode-se, aumente o volume e vamos iniciar o nosso estudo. Tudo começa no fim da Antiguidade e no início da Idade Média. A Igreja está consolidando seu poder. O paganismo rural, com suas curas naturais, rituais femininos e crenças locais, é uma ameaça. E onde há ameaça, há necessidade de controle. Você se lembra do que aconteceu com Hipátia de Alexandria? A filósofa foi assassinada brutal e covardemente por cristãos, conforme contei neste outro vídeo que está aparecendo acima no card. A Bíblia, embora contenha referências vagas a feiticeiros e adivinhos, não tem um conceito claro de bruxaria como o desenvolvimento da ideia na Idade Média. Mas o medo, esse sim, crescia. Com o tempo, surgiram as traduções de Êxodo capítulo 22, 18. Não deixarás viver a feiticeira. Essa frase se tornaria um dos combustíveis para séculos de perseguição. Mas lá no início, mesmo teólogos como Agostinho de Hipona duvidavam da existência de bruxaria como algo real. Mas essa visão mudaria drasticamente. Aos poucos, a mulher que curava com ervas, que sabia dos ciclos da lua, que sonhava e dançava, passou a ser vista não como uma sábia, mas como uma serva do diabo. Como vimos no comecinho desse vídeo, Heinrich Kramer já havia enfrentado resistência da população e até de autoridades eclesiásticas, mas ele insistiu em realizar julgamentos de bruxaria. Ele acusou Helena Schäuberlin de ter lançado um feitiço em um padre,
fazendo-o adoecer após uma missa, ter se recusado a participar da missa ou confessar, ter zombado dos sacramentos e dos pregadores, ter sido vista como uma mulher insubmissa e altiva. Helena, no entanto, não foi condenada. O tribunal local de Innsbruck rejeitou as acusações e o bispo da região ficou incomodado com os métodos de Kramer. Ele foi considerado mentalmente instável e expulso da cidade. Humilhado e rejeitado, Kramer escreveu o Malleus Maleficarum, pouco depois, em 1486, com o claro objetivo de justificar e reforçar a perseguição de mulheres consideradas bruxas. No livro, ele acusa as mulheres de serem mais propensas ao pecado e à bruxaria por natureza, e transforma experiências como a de Helena Schäuble em exemplos do mal feminino que deveria ser extirpado com brutalidade. O caso, portanto, marca a transição entre acusações pontuais e locais de bruxaria e o uso sistemático de uma doutrina teológica e jurídica para persegui-las em massa. Marion Gibson comenta que, em geral, as bruxas eram vistas como mulheres nada femininas, avessas a crianças, desprovidas do instinto materno, contrárias ao trabalho doméstico. Era uma inversão do conhecimento que rotulava as ocupações tradicionais da mulher, como cuidar de crianças, amamentar, ajudar no parto e cuidar das tarefas do lar. Em vez de auxiliar, as pessoas desconfiavam de que essas mulheres cometiam assassinatos de bebês e de crianças. Em vez de cozer comida saudável, usavam venenos ou carne humana em poções mágicas. Ideia que se refletia nos contos populares europeus, como João e Maria. O rei Jaime VI da Escócia, mais tarde Jaime I da Inglaterra, teve um papel direto e ativo em alguns dos julgamentos de bruxaria mais notórios da história britânica, especialmente os chamados Julgamentos das Bruxas de North Berwick, entre 1590 e 1592. Este foi o primeiro grande julgamento de bruxas na Escócia e envolveu mais de 70 pessoas acusadas de participar de um sabá das bruxas que teria como objetivo assassinar o próprio rei Jaime VI. Tudo começou quando o rei retornava da Dinamarca com sua nova esposa, a rainha Ana. Uma série de tempestades violentas quase afundou seu navio, o que foi interpretado como uma tentativa de bruxaria para matá-lo. A culpa recaiu sobre um grupo de mulheres lideradas por uma curandeira chamada Agnes Sampson, entre outras. Durante os interrogatórios, que envolviam tortura, Agnes Sampson confessou que havia participado de um sabá satânico em North Berwick, as bruxas lançaram feitiços para provocar as tempestades que ameaçaram a vida do rei, invocavam o diabo em cerimônias obscenas e amaldiçoavam membros da corte, e, portanto, Jaime VI presidiu pessoalmente os interrogatórios e ficou obcecado pela ideia de que o mal diabólico estava tentando derrubar seu reinado. Mas convenhamos, é muito fácil deduzir que, quando uma pessoa é torturada, a pessoa vai ficar disposta a confessar o que quiserem que ela confesse, não importa o que ela fez e o que ela não fez. Movido por esse episódio e por sua obsessão com o oculto, Jaime VI escreveu o Tratado Démonologie, um tratado que defendia a existência literal de bruxas e demônios, justificava a perseguição e execução de bruxas e argumentava que negar a existência de bruxaria era herético. O livro teve grande influência, inclusive na atitude dos juízes ingleses nos anos seguintes e na literatura, servindo de inspiração, por exemplo, para Macbeth, de Shakespeare. A obsessão de Jaime VI ajudou a legitimar e institucionalizar a caça às bruxas no mundo anglo-saxão. Entre os séculos XVI e XVII, estima-se que entre 3.000 e 4.000 pessoas foram executadas por bruxaria só na Escócia, muitas vezes com base em ideias que Jaime promoveu. Observe, este é o mesmo Jaime da popular Bíblia King James Edition. Convém refletir sobre isso. O Malleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, é publicado em 1487. Kramer e seu co-escritor Springer defendem que a bruxaria é o pior crime possível, mais grave do que heresia, e, segundo eles, há um culpado claro: a mulher. Podemos ler em uma passagem do livro: todas as bruxas são mulheres, porque a mulher é mais crédula e, portanto,
mais facilmente influenciada pelo demônio. Esse manual de paranoia teológica se espalhou como fogo, literalmente. Durante séculos, inquisidores e tribunais usariam suas palavras para justificar tortura e execuções. As fogueiras não queimavam apenas mulheres, queimavam parteiras, curandeiros, hereges, ciganas, qualquer um que saísse da norma. Queimavam o feminino, a autonomia, a divergência. A caça às bruxas não foi um acidente isolado, mas um mecanismo de controle religioso, patriarcal e político. Marion Gibson é professora de literatura renascentista e magia na Universidade de Exeter, no Reino Unido, e já escreveu diversas obras sobre o tema da história da caça às bruxas. Recentemente, ela lançou o livro História da Bruxaria em 13 Julgamentos, disponível pelo link na descrição, que narra o entrelaçamento histórico e a evolução da misoginia e perseguição de mulheres através dos séculos. Desde o rei Jaime I, escrevendo Demonologie, até o comércio de escravos, a Revolução Francesa e os nossos próprios dias, este livro aborda os fundamentais julgamentos de bruxas e sua continuação velada. O livro é dividido em 3 partes. A primeira, Origens, cobre o período de caça às bruxas medieval e do início da modernidade. Um dos exemplos narrados pela autora é justamente o caso Helena Schäuberin. A segunda parte, Ecos, examina a bruxa como metáfora da subversão desde os tempos da Revolução Francesa até meados do século XX, na Europa, nos Estados Unidos e na África. Na parte final, Transformações, Gibson reflete sobre a bruxaria hoje. Um capítulo é dedicado à bruxaria na África, tendo como ponto de partida o filme I Am Not a Witch, de 2017. Outro analisa a bruxaria na América do Norte, com uma surpreendente discussão do caso Stormy Daniels, a atriz pornô que levou Donald Trump a julgamento e que foi perseguida por parte expressiva da população, tendo sua imagem e vida abaladas. Gibson demonstra também os impactos devastadores dos missionários pentecostais, entre outros fatores, nas comunidades da África subsaariana. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, observa ela, estimou em 2012 que cerca de 20 mil crianças bruxas estavam desabrigadas na capital congolesa, embora acusar uma criança de bruxaria seja ilegal lá. Neste registro em vídeo, a autora expressa seu pensamento sobre o seu tópico de estudo. I think that's one of the ways people see the witch as a subversive figure, as a figure who undercuts the kind of structures of society that actually today we find problematic, patriarchy, certain kinds of organised religion and so on. And certainly that's the way that the witch was seen in the period of the witch trials. So somebody who was probably heretical in terms of religion, who was probably politically subversive in some way, so may have been seen to be acting against magistrates or kings or other figures in their society who were supposed to have authority, but perhaps felt anxious about how much they actually had. People who were perhaps sexually subversive in some way, so maybe they had an illegitimate child, which by the standards of their time was regarded as a terrible and sinful thing. Or maybe they were people who had lived in ways which were not approved of by their society, had multiple partners, for example. So there's a whole range of different ways that people might come to the attention of the authorities. Some of them may have practiced magic, and we've heard today that, you know, magic, it was a magical world, wasn't it? It was a world full of spirits and goblins and animal familiars and heaven knows what. And therefore some of those people may have thought of themselves as magicians, but many of them would have been people who didn't think of themselves in that way at all and were, if you like, just like us. And that's one of the things that really prompted me to write the book. It was that sense that this could have happened to us, and it could still happen to us in a variety of ways. People are still being witch hunted. And we can talk about what we mean by that term if you want to. But certainly in the past, those were the kind of characteristics that might have defined a witch. Ano 1692, lugar Salem, uma vila puritana na colônia inglesa da Baía de Massachusetts. Uma comunidade isolada, cercada por florestas e por medos. Duas meninas começam a ter convulsões, a gritar palavras estranhas e a rastejar como animais. Os médicos não encontram causas naturais. A única explicação aceitável, feitiçaria. A histeria se espalha. Em poucos meses,
mais de 200 pessoas são acusadas. Gilles Corey, de 81 anos, é torturado com pedras por não admitir o que não fez. Morre esmagado. Salem aconteceu relativamente tarde, quando o iluminismo já ganhava força na Europa, e os colonos puritanos ainda queimavam sua herança teológica no altar da paranoia. Séculos depois, a peça The Crucible, de Arthur Miller, transformaria Salem em símbolo eterno do fanatismo e do perigo de um estado moralista, religioso e paranoico. Segundo o pesquisador Brian Levesque, em The Witch Hunt in Early Modern Europe, entre 40 mil e 60 mil pessoas foram executadas por bruxaria na Europa e suas colônias, entre os séculos XV e XVIII, e cerca de 100 mil foram julgadas. Segundo Marion Gibson, mais de 75% das pessoas acusadas de bruxaria foram mulheres. Segundo Anne Llewellyn Barstow, em Witchcraft: A New History of the European Witch Hunts, 85% das vítimas eram mulheres. Muitas delas curandeiras, parteiras ou idosas marginalizadas. Hoje, a caça às bruxas, de certa forma, continua, pois é essencialmente uma mistura de misoginia e superstição. Ela apenas mudou de forma. Nós a vemos nos tribunais, nos linchamentos digitais e nas novas cruzadas morais. Como escreveu o dramaturgo Arthur Miller, o terror é mais assustador quando é santo. A pergunta não é se acreditamos em bruxas. A pergunta é: em quem jogamos a culpa por nossas próprias inseguranças? Se você aprendeu com esse vídeo e gostou dele, deixe o seu like e um comentário simples, pois assim ele pode alcançar mais pessoas. Sem essa ajuda, a qualidade desse trabalho dificilmente será reconhecida. Deixe um comentário, por mais simples que seja, e, sobretudo, o seu like, que custa apenas um clique. Agora você pode assistir o meu vídeo sobre a Inquisição para conhecer Giordano Bruno e outros pensadores que foram perseguidos e assassinados pela Igreja. Basta clicar no vídeo na tela final. E continue curiosa ou curioso. A verdade começa na dúvida.